Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje vamos falar do Lourenço Mutarelli. Eu sou muito fã do Mutarelli, como vocês podem ver, assim, eu sempre falo que eu sou uma pessoa que guarda poucos livros e poucas coisas, e eu dou muita coisa embora, mas assim, então o Mutarelli é uma coisa, tem um carinho meio especial pelo trabalho dele. Eu realmente gosto muito, muito do que ele faz. E essa semana eu vi um vídeo, tem aí disponível no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, que foi feito é um TCC de uma turma de faculdade, lá do Z Produções, tá assinado no YouTube. O vídeo tá muito, muito bem produzido. É uma série de entrevistas com o Mutarelli, com pessoas ligadas a ele ou pessoas que conhecem o trabalho dele. É, debatendo o trabalho dele, ele falando sobre a vida dele e tudo mais. É um documentário curtinho, tem muito mais coisa dele no YouTube, sabe? Tem uma palestra interessante no Itaú Cultural dele. Eu vejo tudo que sai sobre ele, eu leio tudo que ele publica, porque ele é um dos escritores, assim, que. É, como que eu posso dizer? Bate com o que eu gosto, a forma como ele escreve. Ele me passa muito uma sensação, assim, é muito intenso, eu acho, que ele escreve. Então, assim, para quem não conhece o Lourenço Mutarelli, ele começou como quadrinista. Ele publicava uns fanzines, umas revistas independentes, bem diferentes. Vocês podem ver, o traço dele é muito, muito peculiar. As letras que ele usa, é tudo bem diferente, assim. É um trabalho bem detalhado, bem, assim, é um traço bem complexo, cheio de nuancezinhas, mas é um desenho todo esquisito, é um desenho todo propositalmente torto, assim. Você vê que ele tem umas composições, ele tem uma habilidade em desenho muito grande, mas ele faz as cenas propositalmente tortas, ele faz as coisas propositalmente estranhas, esquisitas. Os personagens dele são bizarros. E a história é bizarra e tudo combina. E ele tinha um trabalho bem vigoroso de quadrinhos. Era underground, era aquela coisa assim, vendia dentro do público dele. Mas quando ele ganha uma relevância, mesmo assim para o resto do mundo, é quando ele começa a publicar os livros. O Cheiro do Ralo é o livro assim que meio que disparou o Mutarelli pro mundo, porque foi o livro que virou o filme com o Selton Mello, que era um filme nacional muito bom, muito engraçado, muito tenso. E o filme é muito parecido com o livro, e o livro ele é muito peculiar, porque se você vê, olha, a narrativa dele é toda em falas quase, é meio telegráfica, é meio. É complexo, sabe? Assim, não é uma coisa tradicional, não é uma coisa tem a descrição, é um livro direto, um livro pá. Vai pro que importa, vai pra sensação, vai pra fala. É um quadrinho escrito, sabe? É um quadrinho onde você imagina as imagens. E ele fez o Cheiro do Ralo, deu muito certo. Originalmente foi publicado pela Devir. E depois foi. Eu tinha uma edição da Devir, eu dei pra alguém quando eu ganhei essa daqui da. Quando alguém me deu essa da companhia, então eu fiz uma troca. Eu passei pra frente aquela, porque os livros da companhia do Mutarelli tem um projeto gráfico bem bacana. Se vocês repararem aí na imagem, todos têm a bordinha redonda para lembrar do Moleskine. E as capas são lindas e a produção da companhia para livro é bem melhor do que a da Devir, né? E
Ele também tinha publicado Diomedes, que é um dos principais quadrinhos dele. Assim, e foge um pouco do padrão do que ele faz, porque é uma história policial, uma história detetive, mas foi um quadrinho dele muito festejado, assim, muito lido, foi de muito sucesso, que saiu pela Devir e depois a companhia também publicou. Depois do Cheiro do Ralo, ele continuou pelo caminho dos livros e ele lançou esse livro que é assim, a arte de produzir efeitos sem causa. Fizeram um filme horrível dele com a Sandy, mas ignora o filme. O livro, ele é muito bom. Esse daqui é o livro que eu sempre indico para as pessoas quando elas falam, queria conhecer o trabalho do Mutarelli, ou mesmo assim, quando eu quero apresentar o trabalho dele para alguém, é esse livro que eu dou. Porque eu acho que é um livro tecnicamente redondo, assim, ele é um livro muito palatável para qualquer um. Ele não é tão hermético e tão, vamos dizer assim, difícil quanto alguns outros do autor. E ele é muito, muito, muito bom. Ele é muito... Ele, assim, eu acho que em termos de técnica como escritor, técnica como construtor de histórias e de coisas complexas, a arte de produzir efeitos sem causa é, assim, meio que o auge do Mutarelli. E para mim sempre vai ser o livro que eu vou indicar, com a esperança de que a pessoa leia e decida comprar muitas outras coisas. Eu tenho um carinho particular pelo O Nada Me Faltarás, que eu acho também bem intenso. E o Miguel e os Demônios é um livro curtíssimo, eu acho que é um dos mais curtos dele. Ele não tem quase todos os livros dele são assim, não tem praticamente descrição. E eles são basicamente só diálogo. Então são uns livros claustrofóbicos, sabe? Você se sente oprimido, você se sente de olho fechado numa sala escura com as pessoas falando. E isso é muito tenso, isso é muito poderoso, sabe? Os livros dele você lê em horas porque você não aguenta parar, você não aguenta, você quer ser libertado daquela tensão. Ele lançou também pela companhia esse quadrinho. A companhia queria muito que ele fizesse um quadrinho novo, ele não queria fazer. Daí ele fez esse negócio que é super bacana. É uma série de pinturas acrílicas que juntas formam uma história. E, como sempre, os temas dele, né? A obsessão pelo pai, o Burroughs, é tudo bem peculiar. Puta, é um baita quadrinho esse daqui, sabe? Tem o... Aqui o... Puta, é muito legal. Eu acho bem bacana esse quadrinho. E o último livro que ele... O último não, né? O livro mais recente que ele publicou, que já tem um tempinho, é o Grifo de Abdera. O Grifo de Abdera é um livro difícil, assim, de ler. Pelo seguinte, você precisa entender a obra do Mutarelli. Você precisa conhecer pelo menos alguns livros, pelo menos alguns quadrinhos, para conseguir sentir tudo que esse livro quer passar. Ele é um livro muito, 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 muito intenso, muito bom. E tem um quadrinho no meio, como se fosse um fanzine, que é uma puta de uma piração imensa. E quando ele lançou esse livro, ele lançou, eu li assim, coisa assim, ele lançou em um dia eu li, sabe? Eu achei muito bom, eu gostei muito, eu não consegui parar. E daí ele fez uma sessão de autógrafos no Sesc Pompeia que ele chamou de spoiler. Que nessa sessão ele leu exatamente o último capítulo do livro. E o Mutarelli, ele é um escritor, ele às vezes ataca de ator aí, né? Tem o filme Que Horas Ela Volta, que ele tá bem no papel. Tem uma peça que eu adoro, que ele fez com o Bortolotto,
que chama Música para Ninar Dinossauros. Eu assisti 2 vezes essa peça. No meio dessa peça tem um texto que o Mutarelli lê que é sensacional. É muito, 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 muito foda esse texto. E então ele é um bom leitor dos textos dele, sabe? Ele pode não ser um grande ator, ele pode não ser um ator versátil, mas ele é um grande leitor de textos. Ele, assim, quando ele põe uma ideia na cabeça, ele lê com uma vida e uma intensidade, assim, absurdas. E ele leu esse último capítulo e, meu, foi lá no Sesc Pompeia, no teatro, e a hora que você via, tava todo mundo chorando. Todo mundo chorando com a leitura dele, porque era uma coisa tão intensa, uma coisa tão... Então, uma coleção de sentimentos tão fortes, e tão sinceros, e tão construídos de uma forma caótica e... que... é impressionante. É impressionante a habilidade dele de ordenar um raciocínio caótico. Eu falo que, assim, ler os livros do Mutarelli é entender o que se passa dentro de uma mente muito borbulhante, muito... Ele é um verdadeiro artista, sabe? Ele é uma pessoa profundamente complexa. E é muito legal que a gente tem esses livros que são uma janela para o que ele pensa e que de uma certa forma refletem muito do que a gente pensa quando pensa livremente, pensa sem travas, pensa, sabe? É foda. Eu gosto muito do trabalho dele. E é isso, eu queria recomendar, eu queria falar que quem não conhece o trabalho do Mutarelli, conheça. O Cheiro do Ralo é o livro mais divertido, mais leve, mais, assim, quase impossível de não gostar. Mas, pra mim, esse é o livro. Se você não conhece, leia A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, é o livro que vai fazer você querer ler Mutarelli. E depois você lê os outros e que você vai gostar. E quando você já tiver aprofundado aí no trabalho dele, vai pro Grifo de Abdera, um livro poderoso, um livro muito bem feito. E vê as palestras dele, vê os bate-papos que tem com ele no YouTube. No meu site tem uma entrevista antiga com ele, mas ainda assim bem legal, é do tempo que ele estava começando ali na literatura ainda. E é interessante como as opiniões dele não mudaram tanto, é bem bacana de ver essa entrevista. Tem resenha do Grifo, tem resenha do filme que ele atuou, tem tudo que você pensar, porque de fato eu gosto muito do trabalho do Mutarelli, eu admiro muito e eu acho é uma coisa única e poderosa em um nível que é difícil você reproduzir com técnica, porque ele é muito emoção, ele é muito poder e potência. Então é isso, obrigado por ouvir. Assistam esse documentário que eu te falei, tá bem produzido, o link tá aí na descrição. E se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e todas essas coisas legais. Obrigado, até mais.